Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Gildesito, trago uma mensagem muito especial da parte do Senhor. Eu quero que você partilhe este link para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Olha, à medida que você vai partilhar o link, tanto YouTube, Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom e mais almas vão precisar ser alcançadas. É só um clique só, é um sininho só que almas vão ser alcançadas por essa palavra que o Senhor tem para dar. Amém? Amém. Vamos orar agora. Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça e proteção. Por seres tu em nossas vidas para a glória, não mais outra pessoa, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Instrua-nos, Senhor. Forja-nos, Senhor. Para ser conosco em cada caminhada que a gente for ter para agora nesta terra, Senhor. Não nos deixe cair em tentação para a glória. Descortina todo o mal, mas todo o mal para a glória. Todo o mal. Porque só assim é Deus e não há outro igual a ti. Então, esta mensagem, você não fará nada sem Deus. Você não fará nada sem Deus. Eu quero partilhar esta mensagem que Deus colocou no meu coração, não porque seja a primeira vez a falar sobre ela, não. Já preguei uma vez, eu quero pregar de uma outra forma mais íntima, mais diferente. E Deus tem aquela coisa em que você lê uma mensagem hoje e amanhã a mesma coisa, e os sentidos e aquilo que Ele quer falar contigo se torna diferente. Você não é nada sem Deus. Não se ache sábio diante das pessoas. Não diga que eu sou bom. Não diga que sem ti eu posso fazer as coisas. Não. Precisamos de Deus, precisamos de ajuda, precisamos de pessoas para que possam nos afiar e tornarmos-nos pessoas saudáveis espiritualmente, financeiramente, emocionalmente. E eu trago uma mensagem muito especial de um rei que se achou melhor que Deus, que começou um projeto sem Deus. Não comece nenhum projeto sem Deus. Não comece nenhum programa, ou nenhum trabalho, ou nenhum relacionamento sem Deus. Não faça nada sem Deus. Nós precisamos de Deus. A minha vida não seria possível sem Deus. E sem Deus, nada é impossível. Nada é impossível. É monografia, diga Deus, eu estou para escrever. É na faculdade, diga Deus, estou para escrever. Estou para entrar na faculdade, aliás, para estudar. Diga, Senhor, eu estou para montar um negócio agora, um business case, me ajuda. Abra minha mente. Abra o entendimento, mas não faça nada. E pior, não acorde e não durma sem falar com Deus. Deus é que conhece as pessoas que falam mal de ti. Deus é que conhece o teu futuro. Deus é que sabe quem pode te abençoar, com quem Ele pode te conectar. Deus sabe de todas as coisas. E você precisa saber que sem Deus você não pode fazer. Por quê? Porque Ele te conhece. Ele te formou. Ele te criou. Ele sabe quem és tu. Ele conhece o teu coração. Então não é possível que você não fale com Deus. Tenha Deus como teu aliado. Tenha Deus como teu amigo. Tenha Deus como teu ajudador. Como tua fortaleza. Como teu auxílio. Não faça nada sem Deus. Em 2 de Reis, capítulo 3, vamos logo ler a seguir. Uma história que eu fiquei apaixonado com ela. No 18º ano, Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e governou 10 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos de Deus, ó do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jorobabel, filho de Nabi, mas procedeu que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Messa, rei dos Amobitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e lã de 1.000 carneiros como tribo ou como imposto para vassalar ao rei de Israel. Na altura, o rei de Israel era o rei Acabe. Mas o rei Acabe era muito mau.
era muito mau. Muito mau nas atitudes. E tinha uma esposa, que é Jezabel, também muito má, que coloca Elias num duelo de profetas de Baal. Era muito mau. Mas sucede que o próprio Acabe, ele morre. Ele morre. Quando ele morre, o seu filho, Jorão, teve que assumir a posição. Ele teve que assumir a posição. Em tempos de transição, presta atenção, em tempos de transição, o diabo sempre vai estar lá para te atrasar. Se você tem um novo negócio, o diabo vai estar lá para te confundir que esse negócio não é. Se você entra numa relação, o diabo vai confundir que aquela relação não é. Sempre em tempo de transição, há uma tempestade que se alia no teu processo. Casa nova, há de vir uma tempestade nova. Negócio novo, há de vir uma transição de tempestade nova. Em tempo de transição, o diabo está ali para te confundir. Jorão, quando sobe ao trono do pai, sem muita experiência, sem muita técnica, mas com seus soldados, ele recebe uma ameaça dos moabitas. Os moabitas pensaram, olha, como já não está mais aquele rei, que era Acabe, chato, mau, agora está o filho, e o filho não tem muita técnica, ele não sabe muito sobre a vida, sobre guerra. É o tempo certo para zelar ou selar esse assunto de tributação, de 100.000 carneiros, de 100.000 cordeiros também. Não, vamos cessar isso tudo. O que faremos agora? Vamos matar o filho. Todo tempo de transição, de coisa nova, o diabo vai enviar uma tempestade para te confundir. Quando você sabe que está no sítio certo, no caminho certo, coisas vão começar a acontecer. Coisas vão começar a acontecer para te confundir. O diabo, ele onde ele quer te aniquilar, destruir a tua fé, dizer que não, eu decidi errado, eu escolhi errado, eu estou a fazer errado, mas não. O que eu gosto é que Acabe, ele foi inteligente, pediu ajuda. Ele faz umas cartas rápidas e manda para o profeta Edom, ou seja, o rei de Edom e Josafá. E Josafá diz, olha, meus cavalos, meus homens, são teus, vamos seguir. O rei de Edom também, meus profetas, meus cavalos, são teus, vamos seguir. Só que olha a inexperiência de Jorão. Qual é a ideia? Vamos cercar a eles, vamos pelo deserto e vamos acabar com eles. 3 reis, 3 gerações estão a caminhar no deserto. Estão a caminhar no deserto. E o que é que acaba? Não é sal, não é comida. Não é sal, não é comida. Não é cavalo, não é pessoa. Acaba a água. A água acabou. A água acabou. O que fazer? Você até pode viver 2, 3 dias sem comida, mas água você precisa. Até o próprio Jesus diz, aquele que tem sede, venha que eu darei água da vida. Acabou a água. Acabou a água. O que fazer sem água? Não tem como ir para trás? Não tem como ir para frente?
E a esperteza de Jorão acaba ali mesmo. Será que o Senhor juntou os 3 reinos para nos matar? Para que os moabitas nos matem? Será? Não. Não. Jorão não entendeu que ele começou a jornada sem Deus. Eles não compreenderam que seguiram pelo deserto, montaram um plano, mas não colocaram aquela pessoa que mais zelou pelo Israel. Deus. Como é que você monta um projeto sem Deus? Como é que você vai trabalhar, acorda, nem hora, e caminha a semana toda sem Deus? Deus não é das segundas-feiras. Deus é de todos os dias. Você tem que conversar com Ele, você tem que dialogar com Deus, você tem que exprimir, falar. Orar é falar com Deus. É falar com Deus, não é outra coisa que eu possa te dizer. Aquele que já te viu no futuro, aquele que te formou, escreveu os teus dias. Como você não tem ousadia de dizer, bom dia, Espírito Santo, eu agora quero montar um projeto. Eu agora quero fazer isto. Não sei como vai ser o dia de hoje, mas esteja à frente da minha jornada. Esteja à frente do meu dia. Não é capricho orar. É dialogar com quem conhece o teu futuro. Não leva tempo orar. É dialogar com quem já te viu no futuro. Não se envergonhe de orar. Porque Ele vai dar êxito em tudo aquilo que você for a fazer. E esses 3 reis colocaram-se em perguntas. Agora que estamos... Aí chamou. Será que o Senhor no versículo 10 do 2 Reis 3 diz assim: então o rei de Israel, que é o Jorão, exclamou. Aí Deus, será que o Senhor nos reuniu os 3 aqui para nos entregar nas mãos dos amonitas? Amobitas, assim que é. Será? Mas é bom quando você está rodeado de pessoas que conhecem a Deus. Ainda bem que eles se recordaram. Ainda bem que eles se recordaram. Ainda bem que se recordou. Ainda bem que você, durante a caminhada do dia, às 12, se recordou que existe um Deus. Ainda bem que você se recordou que existe um Deus. Logo no versículo 11. Mas Josafá, rei de Judá, indagnou-se. Uau, precisamos de um Josafá na nossa vida. Precisamos de um Josafá na nossa vida para se recordar, para se lembrar que há um Deus que pode nos ajudar. Começamos com a nossa burrice, sim, mas no meio, há alguém que se recordou e podemos mudar a nossa trilha. Podemos mudar a nossa trilha. Acaso não existe aqui um profeta? Atenção que na altura, no Antigo Testamento, Deus se comunicava com os profetas. Deus se comunicava com os profetas. Acaso aqui não existe um profeta para consultar ao Senhor, seu intermédio? Então, um dos servos de Israel respondeu: está aqui o seu filho Eliseu, de Safete, como discípulo, derramava água sobre as mãos de Elias. Ele tem a palavra do Senhor. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e rei Edom desceram ao encontro do profeta. Imagina, só que eu preguei aqui já é uma parte de uma história interessante sobre quem começa um projeto sem Deus. Agora, como sair de um problema? Você reconheceu que falhou, que começou sem orar. Agora, deixa-me trazer a pílula para você sair deste problema. O remédio para sair do problema. O remédio para sair do problema. Ainda bem que você se recordou que existe um Deus. Ainda bem que você se recordou que existe um Deus. Ainda bem. E houve um encontro com o próprio Eliseu. E Eliseu diz: ok, tá bom,
falado com Deus, ele fala com Deus e Deus dá uma instrução. Primeiro, para você que está numa situação difícil, complicada na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer para sair do ambiente de angústia, de dor, de qualquer problema, tenha um músico, tenha adoração, tenha a harpa do Senhor. E foi o que o próprio Eliseu pediu: traga-me um músico, traga-me um adorador. Por que um adorador? Deus, ele não se... Sabendo do teu problema, sabendo da tua situação, você precisa convidar a presença de Deus para o teu problema. E esse quem pode fazer é um músico, é um adorador. A importância de um adorador adorar antes que o pregador suba. É preciso preparar um ambiente para que Deus possa se manifestar naquele lugar. O ambiente conta. Entra no teu quarto, adore ao Senhor, clame a Ele. Senhor, eu não posso mais fazer nada, mas eu adoro, canto. Tenha um adorador no teu dia mau, no teu problema, adore ao Senhor ou tenha um adorador para que Ele mude o clima, o ambiente, o pesar daquele ambiente ou da tua dor para aliviar e trazer a presença de Deus na tua vida. Segunda coisa, mova-se. Mova-se. Não fique parado, não. Mova-se. Deus diz: abram cisternas. Abram cisternas. E eles fizeram cova. Tiveram que trabalhar. Trabalharam. Mas eles abriram cova de verdade, o que é cova. Cova de verdade, o que é cova. E eles abriram covas. Por enquanto, 17, por enquanto assim, quando assim fala Jesus, eis que não cisternas, não se intereja o vento, nem vereja a chuva, todavia vale se encherá da água boa e saciará a vossa sede e sede do todo o vosso rebanho e dos vossos inimigos da carga. Aí, você não precisa sentir, é só crer e ver. Tenha fé, que é a terceira coisa. Deus não mandou vento, nem uma chuva. Mas o que o Senhor fez foi encher as cisternas. Ele encheu os buracos. Que aquela água, de tanto transbordar, foi transbordando até Edom. Foi transbordando até Edom. Foi transbordado até Edom. E eles mataram a sede. Eles ficaram tão felizes que pareceram que o problema tinha sido resolvido, enquanto não. Esqueceram que ela tinha uma batalha com os moabitas. Esqueceram. Mas Deus não esqueceu. Deus, quando faz, Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. Deus faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. Esse é o Deus que eu sirvo. Além de saciar a sede deles e de todos que estavam com eles. O problema era o quê? Era água, já não era guerra. E Deus diz ainda mais, 18, mas isto ainda é pouco. Não sou eu, é a Bíblia. Isto ainda é pouco. O Senhor diz ainda mais. Os olhos do Senhor, pois, diz, Ele entregará o Moabita em vossas mãos. Quer dizer, o Senhor deu água que todos precisavam, ainda por cima matou, entregou os Moabitas nas suas mãos. Nas suas mãos. Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pede. Você pede um carro, Deus te dá casa. Onde você vai guardar o teu carro? Você pede saúde, Deus te dá família.
filhos educados, organizados, sábios. E uma coisa interessante que Deus faz é confundir os seus inimigos. Olha comigo em 20. Aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção a Edom e alagou toda a região. Assim os moabitas, olha isso, assim os moabitas tomaram conhecimento que os reis tinham vindo atacá-los. Todos os que eram capazes de empunhalar as armas, das crianças aos idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra. Ao alvorecer do dia seguinte, quando levantaram e o sol começou a refletir, a um lado que Deus manda sol, ao outro lado que Deus manda milagre. Muito forte. O céu brilhou sobre as águas e os moabitas viram ao longe aquelas águas vermelhas. Ou seja, Deus confundiu aos olhos dos moabitas, pensando que entre eles se mataram enquanto estavam a ver água. Ou seja, viam água enquanto era sangue. Deus é bom. Deus confunde os sábios levantando loucos. Confundiu os seus inimigos. E eles se puseram em fuga. Não se ache desperto. Não comece nada sem Deus. Faça as coisas com Deus. Você precisa dele. Em tudo. Eu desejo paz e prosperidade em nome de Jesus. Deus faz muito mais do que aquilo que você pede. Deus faz muito mais do que você imagina. Confie em Deus. Ele é bom, perfeito, agradável e fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que prometeu. Tchau!